A arquitetura da precisão. Traqueamento. Server-side para Google Ads. O que vamos discutir aqui não é apenas uma configuração técnica. É uma mudança estrutural na forma como enxergamos o ativo mais valioso das campanhas, os dados. Falaremos sobre a arquitetura da precisão, um modelo construído a partir de análise técnica profunda, transformada em um processo claro, replicável e acionável. Seguimos logo depois da vinheta. A proposta é sair do modelo tradicional, onde apenas instalamos códigos e torcemos pelo melhor. Aqui, o foco é entender os princípios de engenharia de dados que garantem controle, previsibilidade e retorno real sobre cada real investido. Vamos estruturar uma coleta robusta, resiliente às mudanças de privacidade e capaz de alimentar o algoritmo do Google com dados confiáveis. A partir daqui, o objetivo é precisão, não suposição. A diferença fundamental: Meta versus Google. A lógica OU versus a lógica E. Antes de qualquer ferramenta, precisamos alinhar uma premissa estratégica essencial. Existe uma diferença estrutural entre o ecossistema da Meta e o do Google, e ignorá-la compromete qualquer projeto. Na Meta, trabalhamos com a lógica do E. Dados enviados pelo navegador e pelo servidor ao mesmo tempo, unidos por um identificador comum. Isso cria redundância e segurança. No Google Ads, a lógica é diferente. Trabalhamos com OU. Ou o dado vem do navegador ou vem do servidor. Não existe soma, não existe redundância. É uma escolha definitiva. Ao optar pelo server-side, assumimos o controle total da coleta. Abrimos mão da fragilidade do navegador e passamos a operar com uma fonte única, estável e previsível. É uma decisão técnica e estratégica. O fluxo de dados, a ponte. Nossa arquitetura server-side visualize o fluxo como uma operação logística bem estruturada. Tudo começa no site, onde o usuário realiza uma ação, visita, clique ou envio de formulário. Nesse ponto entra o Google Tag Manager Web, que deixa de ser o destino final e passa a ser um observador. Ele coleta os eventos, organiza as informações e as envia para um ambiente controlado, o servidor. Esse servidor, hospedado em infraestrutura própria, recebe os dados, valida sua integridade e só então se comunica com o Google Ads. O navegador nunca fala diretamente com o Google. Essa camada intermediária protege os dados, reduz bloqueios e garante consistência. Por que adotar? Os 3 pilares: recuperação, qualidade e futuro. O primeiro pilar é a recuperação de dados. Bloqueadores, navegadores e políticas de privacidade impedem parte significativa do rastreamento tradicional. O server-side recupera de 7% a 10% de dados que seriam perdidos, sem aumento de mídia. O segundo pilar é a qualidade. Quando CRM e plataforma de anúncios divergem, a otimização falha. O server-side reduz ruídos e garante que o algoritmo aprenda com dados reais. O terceiro pilar é o futuro. Cookies estão em extinção. Restrições aumentam a cada ano. Essa arquitetura não é opcional. É a base para a continuidade e escala nos próximos ciclos. O funil de eventos. Título: A simplicidade como sofisticação. Um erro comum é tentar medir tudo. Cada clique, cada rolagem, cada microação. Isso gera ruído e não inteligência. Aqui, a lógica é foco. Para campanhas de geração de leads, 2 eventos são suficientes: Page View e Lead. O primeiro alimenta o remarketing. O segundo indica valor real. Ao reduzir o número de eventos, ganhamos clareza, estabilidade e facilidade de auditoria. O sistema fica mais confiável e orientado a resultado financeiro, não a métricas de vaidade. Configuração do ambiente. A base começa com 2 containers distintos no Google Tag Manager, um web e um server, cada um com função clara. O servidor é hospedado em infraestrutura dedicada, como a Stape, que simplifica a gestão e garante desempenho.
O ponto crítico aqui é o uso de um domínio personalizado. Ao utilizar um subdomínio próprio, o tráfego passa a ser tratado como first party. Isso aumenta drasticamente a aceitação dos dados pelos navegadores e reduz bloqueios automáticos. Mapeando e transportando. O container web não envia dados diretamente ao Google. Ele atua como um coletor e redirecionador. O carregamento do GTM ocorre via domínio próprio, evitando bloqueios. Todas as tags têm um único destino, a URL do servidor. Esse redirecionamento cria um funil controlado. Nada sai do navegador sem passar pela camada de segurança que você controla. Usando o GA4 como meio, não como fim. Apesar do nome, o GA4 é utilizado aqui como um meio de transporte de dados. Seu protocolo é estável, estruturado e amplamente aceito. As tags de PageView e GenerateLead são configuradas apenas para empacotar os dados. O destino não é o Analytics, e sim o servidor. Essa abordagem aproveita o melhor do GA4 sem depender de seus relatórios. É engenharia aplicada à coleta. O Container Server, tradução e envio dos dados. No servidor, os dados são recebidos, interpretados e preparados para o Google Ads. Aqui entram os clientes e gatilhos que identificam cada evento. O servidor atua como intermediário inteligente. Valida, organiza e envia os dados no formato correto, usando as credenciais do anunciante. Essa camada garante compatibilidade total com o Google Ads e elimina ruídos entre origem e destino. As tags finais e o linker, fechando o ciclo de comunicação. 3 elementos completam o processo. O primeiro é o Conversion Linker, responsável por preservar o identificador do clique. O segundo é a tag de remarketing, que constrói as audiências. O terceiro é a tag de conversão, que envia o evento final ao Google. Nesse ponto, o ciclo se fecha. Clique, identificação, validação e registro da conversão. A pegadinha do GCLead, quando tudo parece errado, mas não está. É comum ver o painel do Google Ads zerado mesmo com tudo funcionando corretamente. Isso ocorre porque o Google só contabiliza conversões originadas de cliques pagos. Testes manuais, acessos diretos ou tráfego orgânico não geram conversão válida no relatório. Isso não é erro técnico, é regra do sistema. A validação deve ser feita de outra forma, não pelo relatório de conversões isoladamente. O método de validação. Audiências como prova técnica. A verificação real acontece nas audiências. Criamos públicos de visitantes e de conversores. Se esses públicos começam a crescer, significa que o fluxo está funcionando. Mesmo sem mídia ativa, o crescimento confirma que os eventos estão sendo capturados corretamente. É o teste definitivo da arquitetura. Conversões otimizadas. Elevando o nível com dados primários. As conversões otimizadas permitem enviar dados criptografados, como e-mail ou telefone, junto ao evento. Isso aumenta drasticamente a taxa de correspondência entre usuário e conversão, mesmo quando cookies falham. O servidor coleta esses dados de forma segura, aplica hash e envia ao Google, elevando a precisão da atribuição a um novo patamar.
Verificação técnica. O debug definitivo. A validação final ocorre no modo de depuração do servidor. Ali, verificamos a presença do parâmetro em hash nas requisições. Esse código indica que os dados pessoais foram corretamente criptografados e transmitidos. Sua presença confirma que a implementação atingiu o nível máximo de maturidade técnica. Checklist final e encerramento. Título: Garantia de qualidade. Antes de escalar investimento, valide. Os eventos chegam do web ao server. O servidor envia dados com sucesso ao Google. Os públicos estão sendo preenchidos. As conversões aparecem após tráfego pago. O parâmetro de conversão avançada está presente. Com todos esses pontos validados, você não tem apenas rastreamento. Você possui um ativo de dados sólido, resiliente e preparado para escalar com segurança e previsibilidade.